e reconstrução dos direitos humanos, ensino de história afro-brasileira e indígena no Brasil. Hoje nós estamos com uma mesa, agora pela tarde, intitulada Lei de Ensino de História Afro-Brasileira e Indígena. Essa atividade é uma atividade organizada pela Decania, e que inclusive eu registro aqui a presença e agradeço ao professor Vantuil Pereira. E já digo desde o início que é uma satisfação estar aqui fazendo essa mediação desta mesa. Eu acho que hoje, certamente, eu irei aprender muito mais do que trazer colocações do ponto de vista acadêmico, porque não é minha área de especialidade, eu sou da área da sociologia do trabalho, porém eu estudo trabalho informal, informalidade, cabeloso, que é também um trabalho marcado pela presença da população negra no Brasil. Então, o contato com essa temática me vem muito pelo meu objeto, pelo meu campo de estudo e por eu ser ex-professor da Federal do Recôncavo da Bahia, da UFRB, onde eu fiquei 12 anos e pude atuar numa pró-reitoria de política afirmativa e assuntos estudantis, na PROPAI, uma das primeiras pró-reitorias do Brasil em política afirmativas, com o professor Ronaldo Barros e também com a professora Denise Ribeiro, a professora Ângela Figueiredo, a professora Ana Rita Santiago, uma equipe de pessoas preocupadas em tornar a universidade inclusiva, significativa, popular, e isso, de certo modo, a gente conseguiu, na época eu estava também atuando lá, a gente conseguiu dar uma cara nova ao UFRB na Bahia, nesse sentido. Então eu aprendi muito lá, nesse momento lá, e hoje estou aqui também para aprender como que a gente consegue fazer uma universidade mais inclusiva, sobretudo pensando numa universidade com 100 anos, ou com mais de 100 anos, como é o caso do UFRJ, e que a gente enxerga ainda um espaço ainda muito fechado, ou seja, muito caminho tem que ser aberto, ainda tem que ser conquistado para a política afirmativa, para cotas, tanto na graduação como na pós-graduação e, sobretudo, na permanência. Porque não adianta, certa vez, recente eu ouvi no debate que a gente teve na Decania, o professor Vantuil, o professor Luciano, um dado que chamou muita atenção. Eu estou, no momento, como coordenador do Bacharelado de Ciências Sociais da UFRJ, do IFIX, e um dos dados mais alarmantes que nós temos a política de cotas. Os estudantes entram, mas não permanecem, porque não tem o apoio financeiro para a manutenção da universidade. Então, ou seja, há um problema aí, uma contradição. Ao mesmo tempo que abre a universidade, mas se não der condições para a permanência, o estudante negro não vai permanecer e pobre na universidade. Então a gente tem uma evasão muito decorrente da permanência hoje. A gente viu isso também em ciências sociais. Então essa mesa, de certo modo, vai fazer um debate nessa direção, nessa temática, e eu, desde já eu agradeço aqui as pessoas que estão compondo a mesa, o professor Sérgio, aqui da UFRJ, a professora Janete, da rede estadual, e da FAETEC, e o professor Edson Gomes, do Colégio de Aplicação da UFRJ. Depois eu irei, na hora que for chamar para falar, irei apresentar um pouquinho, um mini currículo que eu fiz uma pesquisa ontem sobre isso. Então, eu falarei ainda brevemente sobre o currículo de vocês, mas também já aproveito para pedir que na hora que forem falar, também falem das áreas de atuação de vocês, porque é uma forma nossa aqui também de conhecer aonde vocês estão atuando, as fronteiras, né, de pesquisa e também de militância e também de intervenção social que vocês estejam fazendo, e sobretudo nessa tríade, né, educação básica, como a professora Janete fala, que eu já vi em vida, essa tríade educação básica, academia, então é isso que nós estamos aqui hoje, e também a militância, mostrando que há uma confluência e não uma divergência nessas três fronteiras, vamos dizer assim, da atuação nossa acadêmica e intelectual. Então, eu finalizo essa breve apresentação aqui nesse sentido de agradecimento, e recordando também uma ideia que eu sempre trago, que não é minha, mas eu gosto de falar em sala e falar nos meios onde estou atuando, que é da música do Emicida, né? Amarelo, né? Amar e Elo. Então, no sentido de que eu acho que uma das saídas que nós temos são construções coletivas, né? Para que a gente não fique no caminho individual, às vezes sofrendo inclusive ameaças ou ataques, mas que a saída não seja individual, que seja uma saída coletiva, que a gente possa dialogar, aprender e construir
no sentido de uma educação que seja engajada, que seja no sentido de transgredir, como a Bell Hooks coloca para a gente. Então, é desse lugar da sociologia que está pensando numa sociologia brasileira, inclusive, na perspectiva do Guerreiro Ramos, que eu atuo, e aí eu fico muito feliz nessa mediação de poder aprender com vocês. A gente fez um combinado aqui para esta mesa da Lei de Ensino de História Afro-Brasileira e Indígena, que nós, inclusive, é uma forma também de homenagear a lei e também mostrar, às vezes, os avanços, mas também aonde precisamos avançar mais. Então, a gente combinou que o professor Sérgio iria iniciar, depois a professora Janete, depois o professor Edson. E se a professora Mônica Lima conseguir chegar, que ela está em trânsito de uma outra atividade, ela falará no final. A ideia é que a gente teremos aqui na mesa 15 minutos, eu vou estar nesse papel aqui um pouco chato, desagradável de ficar falando do tempo, então assim, a ideia é que vocês possam falar 15 minutos, eu avisarei quando estiver faltando 3 minutos, mas de modo bastante suave, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa trocar aqui saberes. E eu peço então que na hora que vocês forem falar, façam também uma descrição. Eu vou passar para o professor professor Sérgio Batista, que é aqui da Faculdade de Educação, doutor em Letras pela USP, mestre em Letras também pela USP, é professor da pós-graduação em Políticas Públicas e Direitos Humanos, e atua em temas como didática, política de ensino, em francês, português, metodologia de ensino, relações raciais, gênero e sexualidade, dentre outras atuações do professor Sérgio. Eu passo a palavra para o professor Sérgio e peço que complete essa descrição que eu tentei fazer mínima aqui, e já peço desculpas caso não tenha apresentado de modo como deveria, enfim. Mas agradeço em nome do evento pela participação aqui. Obrigado. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a organização do evento, ao nosso decano, professor Antônio Pereira. Estou vendo aqui meu amigo, meu irmão, Jadir Brito, também, que está na organização do evento, e todos os demais. Vocês estão escutando? Parece que o meu microfone está com um volume mais baixo, mas está bom? Tá. É importante que vocês consigam me ouvir, Então, é uma felicidade estar aqui com vocês, Janete, que há muito tempo não te vejo, querida? O Bruno, que eu estou conhecendo hoje, e como diz, não querendo trabalhar com estereótipos, mas baiano não nasce estreia, Sua apresentação mostra bem essa coisa gostosa que o povo baiano traz consigo, que é uma questão cultural, aumentar o volume. E o Edson, que faz parte aqui da nossa casa, que tem uma importância muito grande por estar ali na educação básica, no colégio de aplicação. Bom, eu aprendi com a nossa querida amiga, que não está mais entre a gente, da Faculdade de Educação, a Marinalva, que é muito importante que a gente se apresente, quem somos fisicamente, Então, eu sou um homem negro de uma certa idade, vou falar assim, barba grisalha, mais embranquecida do que grisalha, cabelo cortado na régua. Eu acho que eu sou parrudo, estou vestido com uma camisa de linho bege, uma calça marrom e um tênis preto. Uso óculos, meus óculos são de avos azuis, tenho nariz grande, e é isso. Acho que dá para ter uma ideia de quem está falando com vocês. Com relação ao que o Bruno pediu, quem sou eu? Eu sou um professor que tem aí 43 anos de sala de aula, tenho mais tempo de sala de aula do que muitos de vocês que estão aqui sentados me ouvindo. Desses 43 anos, eu tenho 29 anos de educação básica e 30 anos de ensino superior. Muitas vezes eu trabalhei concomitantemente com educação básica e ensino superior. Eu poderia estar aposentado, mas como eu estou na categoria de associado 4 agora, eu acho muito importante que eu fique mais 2 anos
e que eu chego à categoria de professor titular da nossa universidade, né? Nós temos aí o coletivo de docentes negros e a gente percebe que não só há uma escassez, um grupo muito pequeno de professores negros, no grupo do WhatsApp a gente chega em torno de 100 pessoas, mas segundo o professor Vantuil e o professor Alexandre Brasil, que era da PR4, pelos aplicativos da União, a UFRJ tem em torno de 300 a 400 professores negros, que eu não acredito muito nisso não, eu fico mais com o que está lá no aplicativo, que são esses 100 docentes, que eu praticamente conheço, muita gente que trabalha aqui dentro da UFRJ. Enfim, então eu acho que ficar mais 2 anos para que eu possa ser um professor titular, um professor negro titular dessa universidade, vai ter uma representatividade muito grande politicamente para nós, pessoas negras aqui dentro da universidade. Bom, como eu disse, né, eu tenho um percurso grande dentro da educação básica e no ensino superior. Eu sou professor de prática de ensino, então eu trabalho com formação de professores, eu pertenço ao departamento de didática. Eu esqueci de ligar o meu cronômetro, coloquei agora. Bom, para ultrapassar os 15 minutos. Eu pretendo fazer algumas reflexões da minha memória que eu tenho enquanto docente desses 2 segmentos, né, da educação básica e do ensino superior, a respeito da implementação da Lei 10.639 de 2003. Então, nós estamos aí com 20 anos da lei, e o que eu poderia retirar, e o que eu poderia provocar, né, como reflexões sobre tudo isso. Enfim, logo quando surgiu a lei, em 2004, eu estava na Universidade de São Paulo. Eu esqueci de dizer, gente, eu sou paulistano, eu estou no Rio desde 2009, né, já um tempinho que eu estou aqui trabalhando no Rio. Então, muitas das experiências que eu vou falar para vocês, eu vou fazer uma tentativa de recuperar algumas coisas que eu soube aqui do Rio, né, Janete? Principalmente na minha amizade com a Zuilda Trindade, salve a Zuilda Trindade, né? Mas, assim, na época, em 2004, eu criei um projeto, eu idealizei um projeto na faculdade, na escola de aplicação, viu, Edson? São Paulo tem essa história, né, de léxico, colégio para paulistas, tem uma conotação de ser escola privada. Então, paulistas escolhem sempre a palavra escola quando vai falar de instituição pública. Então, é a escola de aplicação da USP. Na escola de aplicação da USP, eu criei o projeto Negritude, que era um projeto que eu não vou poder falar muito sobre ele, senão não vou conseguir desenvolver as outras coisas que eu quero conversar com vocês, mas era justamente na intenção da implementação da Lei 10.639, lá dentro de uma escola que estava inserida dentro da Universidade de São Paulo. Paralelamente, né, a gente percebeu que havia uma interlocução, um diálogo muito estreito entre o movimento social, o movimento negro e o que estava acontecendo enquanto política educacional, né, a Lei 10.639, que alterava a LDB. Né? O que ela propunha? Ela propunha justamente uma alteração da LDB que estava toda moldada dentro de uma educação eurocentrada. E a Lei 10.639, ela vem justamente para alterar esse tipo de educação e que vai trazer, então, a preconização de uma educação de africanidades. O grande dilema, Janete sabe muito bem do que eu estou falando, Edson
talvez, eu acho que eu é novinho, não sei a idade dele, mas para a gente que é mais velho, que estava ali naquela época, eu sou mais velho que você, com certeza. Mas assim, a gente que estava ali na implementação, naquela época, a maior parte era grupo de professores negros que também estavam no movimento social, que também estavam no movimento negro. A Lei 10.639, ela acontece no primeiro governo do nosso presidente Lula, mas ela é uma luta que veio de muitos anos, né, do movimento negro. Então, esses professores e professoras negros e negras, naquela época, eu estou dizendo 2004, 2005, era um grupo pequeno e que lutava com todas as forças para que ela pudesse ser respeitada e inserida dentro do espaço da educação básica. Lá em São Paulo, na época, ainda resquício da ditadura, sabe, Bruno, nós tínhamos as chamadas delegacias de ensino. Olha o nome que se dava às coordenadorias de ensino. Elas eram chamadas ainda de delegacias de ensino. E nessas delegacias de ensino, a gente sempre tinha um grupo de pessoas brancas, né, que estavam ali. Algumas delas eram aliados e estavam na luta antirracista. Então, essa articulação era num contato mais próximo com essas pessoas, e nós, eu, Janete, a Zoilda, falando aqui do Rio, e o pessoal todo que é de São Paulo, de Lisboa, na Lu, o que a gente fazia? E olha, Jovino, a gente saía em busca das escolas da nossa delegacia de ensino, onde a gente, em primeiro lugar, a gente mapeava, há uma professora negra de geografia na escola X, há 2 professores negros, era raro você encontrar a escola com 2 professores e professoras negras, né, Janete? Era sempre uma pessoa negra que estava ali na escola. Então a gente tentava, naquela época, convencer os nossos pares, convencer os nossos irmãos e irmãs negras para a implementação e abrir um diálogo com a escola, com os possíveis brancos aliados que ali estivessem e que entendessem a importância da implementação da lei. Era muito difícil. A primeira coisa que a gente escutava, já vou me adiantar um pouco, né? A primeira coisa que a gente escutava quando nós chegávamos nessas escolas, né, Janete, era o seguinte: eu não tive formação sobre história da África, literatura africana, geografia da África, ciência da África, etnomatemática, educação infantil voltadas para as relações raciais, educação infantil voltada para a literatura infanto-juvenil, todos eles eram esse argumento. Eu não tenho essa formação. Então, vocês poderiam, e era quase como uma forma de sacanagem de dizer, olha, não dá, você está pedindo uma coisa que é impossível de ser implementada. Né? Vocês têm um material didático que pelo menos pudesse nos ajudar a essa implementação? E aí a gente ficava meio com as mãos amarradas, porque a gente não tinha ainda feito o levantamento desse material didático que não era oficial, porque afinal de contas as editoras não estavam preocupadas com material sobre ensino de africanidade, vocês concordam? E todos os livros didáticos, muitos deles até hoje, tratam pelo viés de uma educação eurocentrada. Então, um dos primeiros movimentos desses professores engajados, ligados ao movimento social e implicados com a implementação da Lei 10.639, foi, de uma forma quase que urgente e rápida, tentar compilar, tentar extrair, e aí a Zorilda teve um papel importantíssimo no Rio de Janeiro, fazer um levantamento bibliográfico, né, desse material que pudesse ajudar esses professores na implementação da Lei 10.639. Então, são várias ações no início dessa implementação que eu quero destacar. Uma delas é essa, né? A tentativa de se fazer
um material, né, que pudesse dar conta dessa demanda que era feita pelos professores da rede, né? Eu falo da rede, gente, porque no início a gente nem tentava ir em escola privada, né? Se estava difícil nas escolas públicas, que dirá nas escolas privadas. Então, uma das bíblias que a gente tinha era o próprio parecer da professora Petronilha, os mais novos não sei se conhecem, né? A gente andava com isso para cima e para baixo, que aqui está o parecer da Lei 10.639. Outra coisa que foi muito importante é que um grupo de professores engajados com essa questão do material, das metodologias, que pudesse dar conta da implementação da lei, e aqui estão muitas das minhas amigas e amigos que participaram da primeira OCM, né, das primeiras orientações pedagógicas que foram feitas aqui nesse livro, e que orientavam os professores, e tinha uma lista muito interessante de materiais, de bibliografia, de sequências pedagógicas para a implementação da lei, né? Esse livro, ele trata desde da educação infantil, Edson, e ele vai até a formação de professores. Como que nós poderíamos colocar isso para... Já faltam 3 minutos, gente, então deixa eu falar um pouquinho mais rápido. E o outro é o Plano Nacional para a Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais, também que foi muito importante para a gente. Ao mesmo tempo, o que aconteceu? Aconteceu que esse grupo que participou desse livro, né, dessas orientações da OCM, esse grupo que estava engajado na implementação no primeiro momento, eles começaram também a ingressar na academia. Houve um diálogo mais forte entre a academia e a escola pública. E eu diria que seria não a primeira geração, mas a segunda geração, e muito representativa, de professores negros e negras que ingressaram no mestrado. E a maior parte deles hoje estão aqui, são professores de vocês, né? E de outras universidades públicas. Esse grupo, eu poderia aqui destacar vários nomes, eles eram esse grupo que entra dentro da academia, porque não era fácil. Se você era negro, desenvolver uma pesquisa com o tema negro dentro das universidades públicas, porque a maior parte dos professores, como ainda são, eram brancos, e havia uma recusa, né, de orientar temas pretos. E esse desenvolvimento dentro da academia foi muito significativo e muito expressivo e importante também para a implementação da lei. Talvez depois eu complemente na hora das discussões com algumas outras coisas, mas eu queria dizer que a Lei 10.639, ela tem, se vocês me permitem fazer um paralelo para o movimento LGBTQIA+, ela representa para nós o que representou a discussão do HIV/AIDS para os LGBTQIA+. Ela foi o grande elo, ela foi o mote para que a gente repensasse muitas das nossas lutas dentro do movimento negro, né? Eu acho que como consequência também a gente tem da Lei 10.639, uma delas é essa que eu falei para vocês, esse grupo de pessoas negras que adentram dentro da academia. Hoje é até possível você ter uma banca de doutorado, eu já participei, um candidato negro e mais toda a banca composta por avaliadores negros, né? A outra consequência que a gente teve foi justamente a implementação das ações afirmativas. Aí eu destaco a lei de cotas de 2012. Eu acho que é algo a se pensar. A gente, sabendo que cotas, né, aconteceu na UNB
primeiramente na UERJ, né, que foi em 2013, depois a UNB em 2004, mas a gente tem a lei apenas sendo sancionada para as universidades federais em 2012. A criação da Secretaria de Educação à Distância, Alfabetização e Diversidade, SECAD, que depois virou também de inclusão, a SECADI, em 2004, a importância do Centro de Estudos de Relações do Trabalho e Desigualdades, o CERT, né, que foi muito importante para a gente, e a CEPI, né, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção de Igualdade Racial. Eu acho que a gente avançou muito durante esses 20 anos. Hoje a gente já tem uma bibliografia vasta, nós temos muito material didático desenvolvido para a implementação dessa lei, né? Mas eu acho importante a gente resgatar esse começo para a gente começar a refletir de como ele foi difícil e como que esse grupo se organizou para chegar onde nós estamos nos dias de hoje, né? Lembrando que também no meio desse caminho, a própria Lei 10.639, assim como também as discussões sobre ações afirmativas, trouxeram para a gente uma disputa diversa dentro do movimento negro que se tornou mais partidário. Então, os partidos políticos que cresceram muito nos anos 2000, eu vou fechar, eles também tiveram participação desses segmentos negros em vários partidos políticos, né? E onde as discussões foram tensionadas, ainda são tensionadas, né? Mesmo entre a esquerda, mas a gente tem, então, aí a promoção e a discussão mais acirrada sobre o que seria os rumos dessa implementação. Eu tive que falar rapidinho e então eu vou deixar, talvez, para desenvolver um pouco mais algumas questões quando vocês estiverem na hora do debate, tá bom? Muito obrigado.